Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai continuar falando sobre o final dos tempos, de como vai ser a vida de quem ficar aqui, como vai ficar a nossa vida, mais ou menos. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida delas. Bom, primeiro eu quero falar sobre o que vai acontecer com a vida de quem ficar por aqui. E quando eu digo de quem ficar por aqui, é de quem não tiver aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, assista esse vídeo que é muitíssimo importante. É isso que vai fazer com que você vá para o céu ou que você fique aqui na terra. É justamente só isso. É o teu passaporte para o céu. Então assista esse vídeo se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas lá em Malaquias 4, 1 e 2 diz o seguinte: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Bom, para quem não sabe, quem ficar por aqui, e não for arrebatado, vai viver uma vida horrorosa, vai ser um verdadeiro horror o que vai acontecer aqui na Terra. Mas o que seria o arrebatamento? Bom, o arrebatamento é o seguinte: de repente, quando Jesus estiver voltado, ele vai estar no céu. Quem aceitou a ele como seu Senhor e Salvador vai simplesmente desaparecer da terra, vai sumir. Vai ser assim, simplesmente puf, e vai sumir, não vai mais estar aqui. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18 diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ou seja, primeiro vai quem já morreu, Jesus vai estar então nas nuvens, primeiro vai quem já morreu e depois vamos nós, os que estiverem vivos aqui na terra, vamos nós. E quem ficar realmente vai passar por momentos de terror. Então serão 7 anos de tribulação, os 3 anos e meio vão ser aí mais tranquilos, o anticristo vai fazer um acordo de paz e todo mundo vai achar maravilhoso e tudo vai estar mais ou menos bem, só que depois de 3 anos e meio ele vai falar: então pessoal, vocês sabiam que eu sou Deus? E daí as pessoas vão falar: não, peraí, Deus você não é. E aí é que ele vai começar a mostrar as garras dele, vai mostrar quem ele realmente é. E esses últimos 3 anos e meio vão ser um verdadeiro horror. Vai ser a coisa mais horrorosa que já aconteceu em toda a história da humanidade. Lucas 21, 34 diz: e Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Não deixem que as festas, as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Bom, gente, é isso, vai ser um verdadeiro horror. E ele tá falando aqui: não fica vivendo a tua vidinha como se nada fosse acontecer, fica vivendo assim de uma maneira bem que não tá nem aí, e numa vida bem pecaminosa e só perdendo tempo em se divertir com os prazeres dessa vida e achando que nada de ruim pode te acontecer, que nada de ruim vai acontecer com quem tá aqui, porque ele pode voltar quando você estiver vivo. E agora a gente está com uma chance aí muito maior.
E se isso acontecer, vai ser um verdadeiro horror. Eu acho o seguinte, eu nem gosto de falar tanto sobre esse assunto, porque eu acho que a gente deve viver uma vida dedicada a Deus, não porque a gente está com medo do final dos tempos e com medo de não ser arrebatado e com medo de passar aqui pela tribulação. Não por isso, mas porque eu sei que a vida com Deus ela é maravilhosa. É lógico que tem situações que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Não é a vida com Deus não é uma vida de prazeres muito imediatos, mas geralmente de prazeres a longo prazo. O curto prazo não é muito com Deus. Apesar de que, de qualquer maneira, você pode viver uma vida boa e desfrutar dela. Mas eu acho que é muito mais por estar próximo de Deus, porque a vida com Ele, estar próximo com Ele, é a coisa mais maravilhosa que você pode ter. Então, muito mais importante do que você ter esse medo é você querer viver para Deus. Até porque a gente não sabe, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Marcos 13:32 diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Bom, imagina que nem Jesus, quer dizer, nem o Filho significa nem Jesus, nem Jesus, Ele mesmo, sabe quando Ele vai voltar. Só Deus Pai. Então, a gente deve viver, eu falo que com um olho no gato e outro no peixe, a gente deve viver uma vida dedicada a Deus, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer hora, mas é uma vida que deve ser dedicada a Deus de qualquer maneira. Eu até me irrito um pouco quando as pessoas ficam muito interessadas pelo Apocalipse, pelo final dos tempos, porque você deve viver uma vida dedicada a Deus, você deve viver uma vida fora do pecado, de qualquer maneira. Você deve aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador de qualquer maneira. Você não precisa de medo de final dos tempos. Isso vai ser bom para a sua vida de qualquer maneira. Para terminar, eu quero falar de uma parábola que Jesus contou, que era das 10 virgens, né? Que eu falo que são as 10 madrinhas de casamento, que é mais ou menos isso que elas representavam na época. Naquela época, as coisas eram assim. O casal convidava, então, as madrinhas e elas tinham um ritual que elas iam, então, na casa do noivo, pegar o noivo, só que eles tinham esse costume de atrasar. Então, quem atrasava era o noivo e as madrinhas pegavam ele na casa dele, né? E de lá elas iam, então, para a festa do casamento, que daí elas iam dançar, elas iam cantar, ia acontecer um monte de coisas, que é mais ou menos como a gente tem as nossas madrinhas, né, hoje em dia. Então aconteceu que eram 10 madrinhas, 5 eram responsáveis e 5 eram irresponsáveis. E daí elas estavam lá na frente da casa do noivo, né, com as suas lâmpadas, porque já estava noite, né, e todo mundo tinha que ter uma lâmpada. Só que essa lâmpada, ela tinha um óleo, né, aquela lâmpada só ficava acesa com óleo. E você precisava daquele óleo para mantê-la acesa. As meninas responsáveis, as cinco madrinhas responsáveis, elas levaram óleo a mais, porque o noivo podia se atrasar muito, ninguém sabia direito o quanto o noivo ia se atrasar, isso era meio que uma surpresa. E as 5 irresponsáveis não levaram óleo suficiente. O que aconteceu? Elas até chegaram a dormir de tanto que esse noivo demorou. No que elas dormiram, de repente ele acordou, e quando ele acordou, as responsáveis que tinham levado o óleo, elas estavam lá com as lâmpadas acesas, mas as outras, as irresponsáveis, não tinham óleo e as lâmpadas já estavam lá se apagando. E daí elas chegaram então para as responsáveis e falaram: escuta, vocês não podem dividir o óleo com a gente? Elas falaram: bom, lógico que não, se a gente dividir com vocês, vai ficar todo mundo sem óleo e daí os noivos vão ficar sem nenhuma madrinha. Então é melhor que pelo menos nós vamos, né, a gente vai usar esse óleo, a gente não vai emprestar para vocês. E as responsáveis então saíram para comprar o óleo. No que então as responsáveis foram com o noivo até a festa, e daí lá na festa acontecia todo aquele ritual de dançarem, de cantarem, né? Elas eram muito importantes na festa de casamento. Daí, quando as irresponsáveis chegaram com o óleo comprado, elas bateram na porta. Mas o noivo, super ofendido, ele foi lá, na hora que ele abriu, ele falou: eu nem conheço vocês. Ele estava tão ofendido, ele falou: eu nem conheço vocês. E foi lá e fechou a porta. Sabe o que significa isso?
significa que é assim, quer dizer, você pode estar levando a sua vida na maior responsabilidade, você está lá com o teu óleo, você pode até ter levado uma vida mais ou menos assim, dedicada a você está com um pouquinho de óleo lá, mas acabou, você não está muito aí, entendeu? Só que pode acontecer de Jesus voltar e você está com uma vida que você não tá muito aí para Jesus, e nessa hora a porta pode ter se fechado. Jesus está dando tanta oportunidade para tanta gente, a gente ouve a palavra e Ele está querendo alcançar as pessoas, falando, vem para mim. E tem muita gente que não está nem aí, que está vivendo uma vida que não está nem aí, só que a porta pode se fechar. Ele se ofende, né? A porta fecha e daí acabou a tua oportunidade. Então, toma muito cuidado com o jeito que você está vivendo a tua vida e procura alertar as pessoas também disso, porque quem ficar, ficou e daí as coisas vão ser bem ruins para quem ficar, para quem tiver que passar pela tribulação. Bom, pessoal, hoje eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para as pessoas. Elas precisam saber dessa verdade, elas precisam saber do nível de risco que elas estão correndo. Até a próxima!